Olá, queridos amigos, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema bem importante, obesidade em gatos. E como nossa convidada, nós temos a nossa querida amiga Priscila, a Pri, para participar com a gente e falar um pouquinho mais. Oi, Olá, Pri, tudo bem? pessoal. Oi, Carla, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você para a gente falar de gatinhos que eu amo e desse tema super importante. Olha só quem está com a gente, tia Pri, a Fuf, até a Fuf veio participar, que a Fuf vai precisar entrar nesse esquema de obesidade, né, Fuf? Oi, Fufi, vamos cuidar dela, vamos deixar ela no peso ideal. Então tá. A gente já conversou um pouquinho, né, Pri? E a gente reuniu algumas perguntas aqui que a gente acha importante para compartilhar também com os tutores e com as pessoas, enfim, né? E também curiosidades nossas, né? Fala pra gente, Pri, como é que a gente consegue identificar que um gatinho tá com sobrepeso? Primeiro, existem gatos com sobrepeso e um nível já mais avançado, que é a obesidade. Muitos tutores acham, né? Ah, o gato é fofo, aquele gato com aquela barriguinha é lindo, é fofinho, só que a obesidade, ela traz várias consequências e a gente também vai falar sobre isso. A identificação desse sobrepeso e dessa obesidade pode ser feita tanto pelo acompanhamento do médico veterinário, que é super importante, né? O médico veterinário acompanhar a saúde desse gato frequentemente durante toda a vida, e o próprio tutor pode observar, né, na rotina ali, nas interações com o gato. Então a gente fala sempre de um esqueminha. Olhe para o seu gato, e aí a visualização, ele pode olhar o gato de cima, se aquele gato tem a cintura, e a cintura não é a cintura para fora, é a cintura para dentro, né? Então se já tem uma barriguinha ali, fazendo aquela voltinha, a gente já pode começar a desconfiar que esse gato está acima do peso. Depois é sentir, fazer a palpação das costelas. Esse é um método para a gente identificar quanta gordura tem ali. Então, se o tutor consegue sentir as costelas no toque, é um sinal de que esse gato está no peso ideal, ou se ele tem dificuldade, eu consigo sentir, mas eu tenho que apertar para sentir. Então, isso já nos indica que tem também um depósitozinho de gordura ali. E outro é o acompanhamento do peso. A gente não, eu não gosto de falar que um gato com peso ideal é um gato de 4,5 kg, porque os gatos eles variam de tamanho, tem vários fatores que influenciam as próprias raças, a genética. Então, é você acompanhar o peso daquele animal, né? O veterinário pesar e falar assim: esse gato está com 5 quilos, ele está no peso ideal. E aí você consegue acompanhar baseado no peso ideal para o seu gato, você consegue acompanhar a progressão no peso, né? Ah, legal, bem colocado, né? Às vezes a gente também compartilhando um pouco, né? Os meus clientes perguntam assim, mas qual é o peso do irmão? A gente sempre fala, eu e a minha irmã, eu sempre cito, né? Puxo um pouco pro lado do humano, eu e minha irmã. A gente também já teve mudanças, ela já foi mais, eu fui menos, então não significa que tem o mesmo. Às vezes a ossatura também, né? A estrutura do ragdoll, falando da minha raça. A gente tem gatos que são mais pesados, tem a ossatura mais pesada, outros mais leve, então depende muito. Então realmente é como a gente viu ali antes, né, a questão do score, ver o gatinho por cima e realmente sentir como ele tá, né? Não é uma questão de peso, né? E nem de tamanho, né? E também de cuidados e boa alimentação, né? Exatamente. E nos conta um pouco, Pri, sobre quais são os causadores, quais são os vilões da obesidade. São vários fatores que podem levar o gato a ter sobrepeso e obesidade. A gente ouve falar muito sobre a castração, né? A castração como um vilão para esses gatos estarem acima do peso. Mas a castração, ela tem ela traz consigo algumas alterações metabólicas e que podem culminar depois com o ganho de peso, mas também está muito ligado à escolha da alimentação e ao manejo alimentar. Então, falando sobre a castração, né? Os estudos mostram que um gato castrado tem uma probabilidade até 3,4 vezes maior de desenvolver obesidade do que um gato não castrado. E a castração, ela vem relacionada com a diminuição da atividade física
e o aumento do apetite. Se a gente não fizer nenhuma adaptação na rotina de alimentação, no próprio alimento que esse gato come, e eu sabendo que a retirada dos hormônios, né? O gato castrado não tem mais o efeito hormonal no organismo. Ele vai ficar mais sedentário e ele vai comer mais, é a fórmula perfeita para o ganho de peso. Então, a castração, ela tem a obesidade como um dos pontos de atenção, mas a gente vale lembrar que está totalmente na nossa mão esse controle, né? É possível controlar. Outro ponto é o peso corporal com 1 ano de idade. Tem estudos que mostram que gatinhos que chegam na idade de 1 ano de idade, já com alguma curva de ganho de peso, eles têm uma predisposição muito maior de se tornarem adultos obesos. E aí, com 1 ano de idade, muitas vezes esse gatinho ele foi castrado já lá na idade quando ele era filhote, então ele pode ter predisposição a chegar com essa idade de 1 ano de idade já com sobrepeso, mas ainda é uma idade que a gente consegue trabalhar na prevenção. Então é super importante ver como esse gatinho vai chegar na idade adulta, como ele vai ter passado a fase de filhote, como ele vai chegar na idade adulta, porque ainda é possível nesse momento a gente trabalhar com prevenção. Outro ponto, o estilo de vida. Hoje a gente tem os nossos gatos vivendo com a gente dentro de casa e a maioria deles é muito sedentária, né? Eles passam muito tempo dormindo, as atividades muitas vezes são pequenas ali ao longo do dia, eles não têm aquele estímulo do ancestral selvagem, né? Que passava muito tempo caçando para conseguir se alimentar, então ele gastava energia para obter o alimento. Hoje os nossos gatos, eles muitas vezes têm o alimento ali disponível e essas atividades no dia a dia muitas vezes acabam não gastando a energia que ele precisa. E a obesidade, ela é uma balancinha, né? Se ele come mais do que ele gasta, se ele obtém mais energia do que ele gasta, provavelmente ele vai ganhar peso. E outro fator é o manejo alimentar, né? Esse tutor que muitas vezes não calcula a quantidade de alimento, ou esse alimento não é adaptado para esse estado desse gato, por exemplo, um gato castrado ou um gato que já tem tendência a sobrepeso, a quantidade que não é adequada, o oferecimento de petiscos muitas vezes que se somam, né? As calorias se somam às calorias do alimento e muitos tutores às vezes eles não conseguem identificar aquele pedido de carinho, aquele gato que vem e fica passando nas nossas pernas ou fica miando. Muitos tutores interpretam isso como um pedido de alimento, né? Então ele vai lá e oferece alimento para recompensar aquele momento. E muitas vezes até pediu carinho, né? Tá pedindo carinho, como que eu vou expressar que eu também estou feliz? Muitas vezes é dando um alimento. Então, o manejo alimentar, ele é muito importante. O tutor, ele tem um papel fundamental. Eu sempre falo, né? O gato, ele não tem a capacidade de ir lá e abrir a geladeira e escolher o que ele quer comer. Então, se ele está comendo muito, a gente, né, tutores, a gente tem um papel muito, muito importante, um peso importante no ganho de peso deles. Legal, bem colocado, né? A gente até falou da Fufa, nossa gatinha. Ela vai completar 1 ano e a gente já identificou ela e a irmã, mas foi realmente um caso especial, maniado, que a gente teve e a mamãe não teve o leite, a gente ajudou, enfim, realmente. Aí, claro, a gente se preocupa, quer salvar o gatinho e tudo mais. Até conversei também com outros criadores e às vezes acontece. Então, ela teve já uma tendência, então, assim, qualquer coisa assim que quer comer, ela come, como se nunca houvesse um fim. Então, a gente tem cuidado, tem feito e tem sido bem legal. A gente tem acompanhado, tem feito algumas coisas e tem já ajudado ela. Muito legal. Mas é importante ficar de olho, como você falou, né? É tudo uma questão, é a gente, né, que acompanha e libera, né? Nem, os petiscos, eu falo também, às vezes outras comidas, né? Eu tive também alguns clientes, a gente entrega, eles começam, olha, meu gato, ele tá diferente, ele tá com uma alergia, alguma coisa, aí a primeira coisa, o que ele tá comendo, o que se deu para ele? Aí uma pessoa deu salmão, outra pessoa deu, sabe, eles vão dando outras comidas, a gente fala, bom, não é o que tá
na rotina alimentar deles, né? Então procura um médico veterinário, faz uns exames e vamos cuidar melhor dessa alimentação. E além desse risco de fontes diferentes de alimento que podem causar alguma sensibilidade, é isso que a gente falou, são as calorias. A gente acha às vezes que um petisquinho ali é inofensivo, né? E acho que o principal ponto é a gente também não proibir os petiscos, né? Os meus gatos, eles comem o alimento úmido e eles comem petisco de vez em quando, mas é eu saber dosar que aquilo ali ele não tem um valor nutricional importante para o gato, mas ao mesmo tempo ele fornece calorias. Então eu preciso colocar isso dentro do plano alimentar do meu gato se eu realmente fizer questão disso. E tem um dado importante: o máximo que geralmente a gente recomenda de calorias vindas desses petiscos é de no máximo 10% das calorias diárias. Mais do que isso, você vai estar desequilibrando a alimentação do gato ao invés de oferecer algo importante para ele. E justamente, né, agora pegando um gancho nesse seu comentário, a gente já teve também um caso, a pessoa dava tanto petisco que ele não quis mais saber da ração, do sachê, né? Então, assim, agora a gente tem mais uma variedade maior no mercado, né? Eu falo isso desses meus 15 anos, não existiam antes muitas opções, os preços também eram diferentes, hoje já são mais acessíveis, né? E a gente até já ouviu de outros veterinários convidados comentando também sobre a importância, as diferenças, enfim. Mas realmente, se a gente acaba dando alguma outra coisa, como criança, né? Você dá um salgadinho, você dá um McDonald's, você dá um sorvete, eles vão querer só comer isso, não vão querer comer salada, carne, arroz. Então, assim, o gato é a mesma coisa. E aí, o que aconteceu? O gato, ele passou a perder peso, o pelo começou a ficar diferente, precisou, né? E aí, claro, ele não tinha interesse em comer, então é bem mais complicado, né? E tem que cuidar com a lipidose, né? Desbiose também, enfim. Exato, Enfim, várias coisas aí, né? exatamente. Bom, a gente já falou né, sobre os riscos e tudo mais, né? E quais são os maiores e principais riscos à saúde dos gatos, né? O que a obesidade pode acarretar? A gente falei no início, né, que o gato parece fofinho, mas é lindo, só que a gente tem que pensar que o gato acima do peso, ele tem esse sobrepeso, essa obesidade, ela tem diversas consequências para a saúde do gato. Então, a primeira é a redução da qualidade de vida. Esse gato ele fica com mais dificuldade para se movimentar, para acessar os locais elevados, que são muito importantes para o gato, né? O gato gosta de locais elevados para controlar melhor aquele ambiente, o gato obeso já não consegue acessar. Se você tem conflito entre gatos ali na sua casa, esse gato obeso ele tem uma mobilidade reduzida, ele não vai conseguir muitas vezes se esconder em algum lugar seguro, então acaba afetando a qualidade de vida desse gato. Diabetes é uma doença que está muito atrelada à obesidade em gatos. Esse aumento do peso, ele acaba reduzindo a sensibilidade da célula à insulina. Então, esse gato ele pode desenvolver diabetes secundária à obesidade. E, inclusive, em alguns casos, isso não é tão comum, mas pode acontecer. Você voltar o gato para o peso ideal, muitas vezes você consegue controlar essa diabetes sem o uso de medicamentos, sem o uso da insulina, simplesmente por voltar o gato para o peso ideal. Outro ponto, os problemas osteoarticulares, a estrutura óssea e muscular do gato, ela foi projetada, digamos assim, para suportar aquele peso padrão do gato. Se eu tenho um gato com um aumento de peso significativo, todas as articulações elas vão estar sobrecarregadas o tempo todo com aquele excesso de peso. E aí, com o passar do tempo, eu posso ter o desenvolvimento de doenças osteoarticulares que podem evoluir também para um quadro mais grave. Gatos que têm obesidade, eles podem ter dificuldade de fazer a própria higienização, que é também um procedimento essencial para o gato, até para o bem-estar deles, né? Eles têm esse comportamento de se auto-higienizarem através da lambedura. O gato obeso, muitas vezes, ele não consegue se higienizar adequadamente, tem áreas que ele não consegue acessar, né? Muitas vezes as áreas íntimas, e isso pode acarretar problemas de dermatite e, como a gente falou no início, a qualidade de vida e o bem-estar do gato.
também totalmente afetado. E um dado que eu gosto muito de frisar, que é muito importante, que eu acho que é a principal consequência da gente ter um gato obeso. Alguns estudos mostraram que a expectativa de vida do gato obeso, ela é de até 2 anos menor do que a de um gato com peso ideal. Então, eu penso, né, nos meus gatos, se eu puder estender a vida deles, digamos assim, 2 anos comigo, é maravilhoso, né? Ou de saber que está nas minhas mãos como tutora, de diminuir ou aumentar a expectativa deles em 2 anos, simplesmente por eles estarem no peso ideal, como a gente já falou, isso está muito nas mãos do tutor, né? Esse manejo alimentar é muito impactante, né? Para a gente conscientizar os tutores da importância de manter os gatos no peso ideal, né? Mais tempo os gatinhos conosco, não tem preço, né? É verdade. E existe uma faixa etária, Pri, assim, que mais propensa para obesidade nos gatos ou não tem diferença? Assim, existem estudos ou números, dados? A obesidade ela pode ocorrer em qualquer idade, como a gente falou, muitos gatinhos eles já chegam na idade adulta, eles entram na idade adulta, né, com 1 ano de idade, muitas vezes já com algum grau de sobrepeso e que provavelmente vai evoluir para uma obesidade se a gente não tiver cuidado naquele momento. Mas segundo a literatura, a faixa etária com maior incidência de obesidade é uma idade média, adultos de 5 a 11 anos. Depois, quando eles entram na idade idosa, a partir de 12 anos, esse gato ele já começa a ter um declínio do peso. Mesmo um gato que muitas vezes teve sobrepeso quando jovem, ele passa a ter um declínio de peso, a própria massa magra, a massa muscular acaba decaindo. Então, a média, segundo os estudos, é de 5 a 11 anos, mas a gente pode ter Variações. gatos com sobrepeso e obesos durante toda a vida, sem dúvida. Ah, legal. E aí eu observei isso mesmo. A gente já teve alguns, a gente teve um castrado Castle também, que a gente, quando ele participava, meio nas exposições muito tempo atrás, ele era mais fortinho, eles chamavam ele de gordinho até. E agora que ele já tá indo para os 16, então ele já deu uma equilibrada, né? Não que a gente sempre Isso. acompanha ele muito, né? Porque é o nosso velhinho aqui também. E a gente percebeu isso mesmo, né? E os gatos, eles, com o passar da idade, né, eles vão ficando menos ativos, né? Então, é possível que um gato que não era obeso antes dos 5 a 11 anos, ele pode se tornar e depois, nessa idade de envelhecimento, eles voltam ao peso ideal, porque eles acabam perdendo mesmo um pezinho. Aqui a gente brinca muito com eles, né? A gente faz brincadeiras, assim, a gente tem um tempo para cada um deles para estigar. E uma coisa bem interessante, por mais que às vezes as pessoas falam, ah, não ficou, mas assim, até os mais velhinhos, assim, eles acabam, a gente brinca com eles, provoca, né, eles para brincar. E É, alguns, claro, a gente dá um brinde, né, como você falou, a gente dá um petisco, alguma coisa, mas também bem controlada que eles têm. A gente tem alguns favoritos que agora a gente não tem no momento, mas a gente vai improvisando e é importante, né, não só a alimentação, como brincar, fazer eles se mexerem, né. o gato ele traz muito no comportamento da espécie o instinto da caça, do ancestral selvagem dele. E aí, essa caça, ela faz parte tanto da alimentação, mas do nosso gato doméstico, ela faz parte das brincadeiras. Então, é a brincadeira de caça. E ele não vai, em algum momento da vida dele, parar de ter esse instinto de caça. Então, eles vão brincar a vida inteira. O gato, se você estimular, óbvio, né? Ele vai brincar a vida inteira. Você consegue estimular. E falando dessa parte de recompensa, só fazendo um parênteses, o alimento úmido é um ótimo aliado nesse momento. Brincou, aí você vai dar a recompensa por aquela caçada, digamos assim, né? O alimento úmido, ele se aproxima muito em relação à textura, ao perfil nutricional do que o gato obtinha nas caças na natureza, então é um ótimo momento de você oferecer alimento úmido ali depois da brincadeira. E até existem, né? Hoje em dia a gente tem opções de. A gente coloca. A gente usa de petisco até a própria ração
Maine Coon, que o croquete ele é maiorzinho, né? Enquanto a gente espera vir o lançamento da Royal, da de Ragdoll, né? Mas eles gostam bastante, então a gente acaba dando porque é interessante a maior e assim, ou a gente coloca mesmo num potinho, para alguns eles adoram. Então assim, tem, hoje em dia existem opções assim, eu nem tô falando daqueles mais caros eletrônicos assim, porque ao menos a minha raça assim, eles acabam observando e esses eletrônicos ou mole, enfim, não funciona, mas assim práticos e funcionais de brinquedos que você coloca o petisco e ele vai tentar tirar lá de dentro alguma coisa, umas bolas que viram, daí eles vão virando, aí sai, sabe? É uma forma de interagir. Ou pode até fazer, né? Tem gente que pode fazer só, se fizer, sempre Super. cuidar com o material, né? Se for fazer de papelão, cuidar para ser higienizado, né? Enfim, tomar cuidado, mas existem várias ideias hoje em dia na internet de como fazer isso, né? Não é só Que as é, varinhas e jogar ratinho, tem muitas opções, né? que é fazer, é a forma de alimentar, é você fazer o gato se esforçar para obter o alimento, assim como, voltando, né? Eu gosto muito de relacionar o comportamento dos nossos gatos domésticos com o que eles tinham na natureza, porque eles ainda têm muito forte esses traços comportamentais. E é isso, a gente fazer ele é, trabalhar, digamos assim, para obter o alimento. Ele vai gastar energia para comer, vai comer mais devagar, e tem muitas formas de você fazer isso em casa. Forminha de gelo, que aí fica ali, ele vai ter que tirar com a patinha. Tem várias É, boas ideias na internet que são custo zero ou quase zero, muitas vezes. é. E Pri, como é que a gente pode prevenir a obesidade nos gatos? Fala um pouco pra gente. A gente já falou dos riscos, né? Enfim, como começam e como é que a gente pode prevenir, evitar? Eu acho que esse é o principal ponto, né? Se a gente for pegar um ponto super importante quando a gente fala de obesidade, é a gente falar de prevenção, porque a gente sabe como são as causas, como o gato se torna obeso, como isso está no nosso controle e as consequências que tem caso ela não seja controlada. E sempre, para obesidade em gatos, isso também funciona. Prevenir é melhor do que depois ter que tratar. Então, o tratamento ele é longo, ele funciona, mas ele depende muito do engajamento do tutor. Então, a prevenção ela é sempre muito mais simples. E como que a gente previne? Primeiro, acompanhar a saúde do gato com o médico veterinário é essencial. Então, o gato ele é campeão em esconder sinal clínico, né? Esconder sintoma. Então, muitas vezes, o tutor ele acha que o gato está bem, que está tudo bem, e ele vai levar o gato ao veterinário só em casos extremos. Então, por que não a gente fazer um acompanhamento de saúde como rotina, né? Um gato adulto pode ir ao veterinário uma vez por ano tranquilamente, gatos idosos com mais frequência. E aí, nessa visita anual, vou fazer um check-up e eu vou avaliar também qual que é a condição nutricional e a condição de peso desse gato. E aí eu faço o acompanhamento. Ele está com o mesmo peso do ano passado, ou ele ganhou X quilos, né? Às vezes, 1 quilo para um gato parece pouco para gente, né? Mas se a gente fizer em proporção enquanto eu ganharia de peso, seria, sei lá, eu ganhando mais de 10 quilos, né? Nessa proporção. Então, é muito impactante para a saúde deles. Então, o primeiro é fazer esse acompanhamento com o médico veterinário. E se esse tutor tirando essas dicas que a gente deu, né, de olhar a cintura, palpar as costelas, acompanhar o peso, se ele vê que aquilo ali já tem alguns indícios de sobrepeso ou obesidade, é ir ao veterinário para que ele realmente identifique, né, qual é o score de condição corporal. Até a gente pode projetar, Carla, o score de condição corporal, que mostra para esse tutor quais são os estágios do peso desse animal, desde os muito magros, que também isso não é ideal, até os gatos com sobrepeso e chega aos pontos mais extremos de obesidade. Então, o peso ideal é esse score entre o 4 e o 5, que a gente consegue ver a cintura, consegue palpar facilmente as costelas, então é uma forma fácil de identificar. Outro ponto é a atividade física, então a gente previne
estimulando os nossos gatos a gastar energia, que é o que você falou, tanto brincadeiras, as brincadeiras de caça, elas devem fazer parte da rotina do gato, a gente deve estimular os gatos, não é porque eles dormem durante muitas horas do dia que eles precisam ser totalmente sedentários, as brincadeiras, elas devem fazer parte da rotina. Eu brinco 3 vezes ao dia durante no mínimo 15 minutos aqui, eu tenho 3 gatos, e para eles aquilo ali é super importante e gasta energia, né? Para a gente prevenir a obesidade é super importante. A alimentação, a escolha do alimento. Então, a gente sabe que, além de escolher um alimento de boa qualidade, óbvio, né, que vai ter impacto na saúde do gato, é você escolher o melhor alimento para a condição dele. Então, se ele é um gato castrado, eu posso lançar mão de um alimento para gato castrado, que ele já vai ter um teor de calorias um pouco mais reduzido, ele já vai ajudar ali a manter a massa magra desse gato. Outro ponto, se eu castro o meu filhote, ele ainda está em fase de crescimento, então ele tem necessidades específicas para o crescimento, mas eu já posso adaptar essa alimentação para que eu consiga proporcionar um crescimento ideal para esse gatinho, evitando que ele chegue lá a 1 ano de idade já com sobrepeso. Então, eu posso adaptar esse alimento para o gatinho filhote castrado. E alimentos úmidos são ótimos aliados no controle de peso, porque eles têm um teor de calorias mais baixo do que o alimento seco. Ali, eles têm um teor de água muito alto. As calorias acabam também ficando diluídas em água. Mas um ponto importante, eu não devo dar a quantidade 100% do alimento seco mais o alimento úmido, porque aí sim eu estou oferecendo calorias a mais. Então é sempre exatamente. A gente fala muito de alimento úmido, a gente sabe da importância deles para a alimentação, para a saúde do gato, mas você deve calcular, se eu ofereço alimento úmido, eu vou reduzir a quantidade de alimento seco para eu equilibrar. No final das contas, o tanto de calorias que esse gato deve ingerir durante o dia, ele é calculado de acordo com o peso e o nível de atividade, mas ele é o mesmo, tanto se ele comer só o seco, se ele comer só o úmido ou se ele comer a combinação. E outra forma de prevenir é a forma de alimentar, que é o que você citou, dos comedouros interativos. Então, a gente consegue introduzir isso na nossa rotina, ao invés de eu deixar aquele comedouro ali, sempre com alimento disponível, que o meu gato vai ter que fazer zero esforço para acessar, por que eu não posso fazer ele gastar um pouquinho mais de energia para obter esse alimento, né? E ele, ao mesmo tempo, vai comer mais devagar, a gente sabe que comer mais devagar ajuda na saciedade também, né? A saciedade vem mais rápido quando eles comem mais devagar, então também são formas de auxiliar na prevenção da obesidade. Legal, pontos bem importantes, né, Priscila? E agora a gente tem uma pergunta, na verdade tem uma gatinha que tem uma pergunta aqui, que é a Fufi. Ela quer saber como é que ela pode tratar, como é que ela faz para ela poder ficar assim, gata, assim, linda que nem a tia Pri. Para ela voltar ao score de condição corporal ideal. É super possível quando a gente identifica, né, que o gato tá com sobrepeso e obesidade, é super possível a gente fazer o tratamento. Primeiro, o primeiro ponto, né, é identificar, olha ali, ó. A pancinha. Fufi, você tá com uma barriga grande. E é exatamente isso, você tenta sentir as costelas, não é tão fácil, né? Você vê que ela tá com aquela cinturinha não para dentro, mas para fora. Então são sinais já que demonstram. Exato. Claramente. E vale lembrar, o ragdoll, ele confunde, né, Pri, só fazer um gancho. Ele pode ter o que a gente fala aqui nas patinhas embaixo, que a gente fala uma gordura abdominal, ela é desejável, mas tem cuidado também para não ser a mais. Mas é bem importante, dá para diferenciar bem, às vezes, né, o cliente fala, não, mas o criador falou que tem, sim, né, abdominal nas patinhas, enfim, mas o abdômen é aqui no meio, enfim, como você falou ali da questão do score, né, que a gente tem, mas dá para sentir bem, então a gente vê. Então, claro, no caso dela, ela teve, assim, toda ela e a irmãzinha dela até outro dia ficou aqui, a gente viu também, a gente também já recomendou,
E elas já estão fazendo um tratamento com, com uma ração especial, né? É isso aí, super importante. E quando a gente fala de gatos de reprodução, né, Carla, a obesidade, esse tecido adiposo em excesso, ele acaba exercendo até uma função de secreção de alguns hormônios, e entre eles hormônios reprodutivos. Então, muitas vezes você desregula o ciclo reprodutivo da gata, essa gata. Já vi casos, a gata simplesmente não cicla, não tem cio por conta do sobrepeso e da obesidade. Se ela ciclar e for uma gestante, ela pode ter distocia, porque esse tecido gorduroso ele vai se acumular também ali no canal do parto, no canal da saída dos filhotes, e no caso dos machos é a dificuldade de executar a cópula, né, por conta do sobrepeso. É, e aí as gatinhas sofrem, né? Porque né, no caso dos gatos, o macho obeso Exato, é um problema. exato. Legal, e é Então, muito quando interessante, né? Também, porque eu sei que a gente, né, não querendo falar, mas eu sei que a Royal tem toda uma linha, também tem um acompanhamento, né? Vocês têm todo um treinamento que vocês também fornecem, onde a gente justamente é avaliado o peso e várias coisas, para daí a gente poder ter um indicador de qual alimentação ideal, quanto tempo, qual das rações de que linha também a gente pode estar fazendo. Eu acho muito interessante isso, né? A gente sabe que isso. vocês têm esse programa, têm acompanhamento, né? Até a Camila, né, nossa amiga também já comentou, explicou pra gente. Um beijo pra Camila. E, e é bem legal isso, é bem interessante, né? Esse Isso. trabalho, porque é um acompanhamento que não depende. Então, como assim o gato, a gente também tem diferentes tamanhos e raças, enfim, mas é bom ter um equilíbrio, né? Então, assim, para ver, para não dar mais e ter. E também para saber qual delas, né? Tem toda uma linha também, né? Isso. Que as pessoas podem conferir depois também no site, né? Vai ter o contato também, né? Isso. E o que é importante, Carla, esse tratamento de obesidade, ele deve primeiro ser identificado pelo médico veterinário. A gente mostrou ali o quadro do score de condição corporal. Então, o seu gato, ele pode ser obeso, mas ele pode estar no score 7, 8 ou 9. E o tratamento, ele vai mudar de acordo com qual é o score de condição corporal. Todos são obesos, mas não são todos quadros iguais, né? Então, o médico veterinário ele precisa identificar qual é o peso ideal do seu gato e fazer a prescrição do tratamento. O tratamento de obesidade ele deve ser feito com um alimento específico. É muito importante a gente pontuar: alimentos light, eles não são indicados para perda de peso, para tratamento de obesidade. Eles são indicados para aquele gato que você identifica um mínimo ganho de peso, mas que ainda é controlável e você não quer que ele aumente mais. Mas ele não é indicado para você emagrecer. E outro ponto, eu notei agora que meu gatinho está acima do peso, eu vou simplesmente reduzir a quantidade do que ele come. Isso também é super contraindicado. Pode ser que esse gato emagreça? Pode ser. Por quê? Porque ele está comendo menos, ele está passando fome. Então, o que a gente fala que a chave do sucesso do tratamento de obesidade é você usar o alimento adequado, que ele vai emagrecer, mas de uma forma saudável. O gato não vai sofrer, ele não vai passar fome, porque a gente vai trabalhar muito em manter esse gato saciado. O tanto de fibras e o balanço ideal das fibras, ele mantém o gato saciado, então é aquela sensação de estômago cheio, e ao mesmo tempo ele tem as calorias reduzidas para fazer essa perda de peso. E a perda de peso, ela não é uma coisa mágica e que vai acontecer em poucas semanas. Muitas vezes é um tratamento que leva meses, mas isso também faz parte do emagrecimento saudável. Se eu quiser acelerar esse processo de emagrecimento, eu posso ter outras consequências. Uma delas é a lipidose hepática, se eu reduzo muito a quantidade de calorias que esse gato come bruscamente, né? Então, é um processo que ele deve ser acompanhado pelo médico veterinário, é possível tratar, e eu falo que o principal ponto é o engajamento dos tutores. É, assim, a chave do sucesso é o tutor se engajar realmente, saber que identificar que a obesidade é realmente um problema, que tem consequências graves para a saúde do animal e que está nas nossas mãos como tutores de
de executar esse tratamento, ele é possível, ele funciona, mas o tutor ele tem um papel super importante nesse processo. Com certeza, né? E só um comentário também, né, para acrescentar, às vezes a pessoa que faz isso tira, já aconteceu também de um cliente comentar, trocou a ração, e aí se dá menos, reduz, o que acontece? O gato, aí quando você vai encher o potinho, ele vai comer tanto e tão rápido, ele vai comer como se nunca houvesse amanhã, até comer o último grão. E ele vai regurgitar, às vezes ele come com tanta fome que ele acaba Exato. não mastigando e acaba tendo, então ele pode ter outros problemas digestivos, alimentares, gastrointestinais, enfim, em decorrência disso. Então é muito importante realmente fazer um acompanhamento do médico veterinário que vai poder avaliar o animal, a situação, né, o peso, o score, como você explicou, né? Exatamente. Muito bem explicado, né? E Pri, qual é a alimentação ideal, né, para o gato, assim? A gente meio que já falou um pouquinho assim, né? Mas assim, só Isso. para dar, reforçar de uma forma geral, assim. Bom, resumindo, né, qual é o alimento ideal? Ele deve ser um alimento que tem baixa caloria, obviamente, porque a gente precisa reduzir a quantidade que esse gato ingere de calorias, mas ele não deve ter restrição de outros nutrientes, então esse gato ele vai estar totalmente nutrido, mas ingerindo um percentual de calorias um pouco menor. As fibras, tanto o volume de fibras e o tipo dessas fibras, algumas fibras solúveis, elas ajudam na sensação de saciedade. Então, esse é um dos pontos importantes para a gente ter sucesso no tratamento, é manter esse gato com uma sensação de saciedade, não fazer ele passar fome, porque a gente não quer que seja um processo é, de sofrimento, né? A gente quer que ele perca peso de uma forma saudável e que passe por aquilo ali como se tivesse tudo bem. E outro ponto é um teor de proteínas adequado para que ele mantenha a massa magra, a massa muscular e que nesse processo de perda de peso ele queime somente a gordura. Porque se a gente faz um processo de emagrecimento com um alimento que não é adequado, ou essa redução brusca de alimento, ou um emagrecimento muito rápido, eu diminuo a gordura, mas eu também diminuo a massa magra, a massa muscular. Isso não é ideal. Então, o ideal é que eu mantenha a massa magra e só queime a gordura. Os alimentos úmidos são super aliados nesse processo. Existem alimentos úmidos que têm esses mesmos propósitos de controle de peso e focando na saciedade. E o alimento úmido, como a gente já falou, o teor de calorias ele está diluído ali em água e ele ajuda também muito na saciedade. Então, eles são super aliados nesse tratamento de controle de peso. E a gente falou de tratamento, mas é importante a gente falar no pós-tratamento, né? Eu tratei esse gato, ele atingiu o peso ideal e agora eu volto tudo que eu fazia antes. O efeito sanfona que acontece na gente também acontece neles. Então, o pós-tratamento ele também precisa ser acompanhado. A gente vai adaptar novamente a alimentação para aquele gato que voltou ao peso ideal e a rotina, né, de brincadeiras, a rotina alimentar, o tipo de alimento, tudo que a gente falou. Ah, legal, Pri. Nossa, muito legal, né? Então a gente sabe que para o gato ter qualidade de vida, a gente também tem um papel fundamental, temos que cuidar e que gato obeso, né, fofinho, gordinho, não é sinônimo de saúde, assim como para nós também, né? Não sei, Pri, se você tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar, né? Mas essas seriam as nossas dúvidas, as nossas questões. Por mim tá ótimo. Eu acho que a gente conseguiu passar o recado, né, de que é possível prevenir, como identificar e as consequências desse gato obeso e também que é possível tratar, né? Nem tudo está perdido se você tem um gatinho obeso na sua casa. E o gato no peso ideal, a gente falou, qualidade de vida, expectativa de vida e está totalmente relacionado à saúde, né? Que é o que a gente mais quer para os nossos gatinhos sempre. E depois, quem quiser acompanhar, a gente também vai fazer
o programa de acompanhamento da FUF, né? Que na verdade a gente acabou apelidando ela assim, mas é a nossa Blooming Cats em Cristal. E a gente vai fazer um acompanhamento com a Royal e com o nosso médico veterinário. E a gente vai estar compartilhando para vocês a evolução, essas informações também. A gente vai fazer todo um trabalho bem legal para mostrar assim na prática também, né? Porque a gente falou, enfim, mas a gente também vai fazer na prática, mostrar alguns vídeos, fotos para registrar isso, né? Pri, muito obrigada, né? Foi pelo seu tempo, né? Estar participando com a gente, pela tua dedicação, por estar compartilhando essas informações e teu conhecimento com a gente. Fico muito feliz, saudades, espero te rever em breve, né? A gente sempre se via nas exposições, né? Esse Verdade. ano a gente, por motivos de força maior, não é possível. Mas receba o nosso abraço, nosso reggae beijo virtual aí. Carla, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder contribuir um pouco com os conhecimentos. E admiro muito seu trabalho, sou super fã. E obrigada pela parceria também de sempre. Tô com saudades. Quero voltar logo para para nossa rotina de eventos para a gente poder se ver. Obrigada de verdade e contem comigo. Sempre que tiverem dúvidas, o que eu puder contribuir, estou super à disposição. Legal, Pri, obrigada. Um beijo. Obrigada a você. Tchau. Tchau.